Boa noite, seja muito bem-vindo ao nosso Papo de Mãe TDAH, que é o nosso encontro semanal, onde a gente conversa sobre um tema relacionado à criação de filhos com TDAH. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa live. Hoje, dando continuidade ao nosso tema do ano, que é a inclusão do TDAH infantil. E a gente vai, agora no mês de fevereiro, entrar na rotina de estudo em casa. A gente falou sobre inclusão em janeiro, falou sobre inclusão dentro da sala de aula em fevereiro e agora em março, né? Eu já tô até perdida no tempo. Agora em março a gente vai continuar com esse tema da inclusão, mas a gente agora vai para o ambiente da casa. A dificuldade que as mães, que os pais, que as famílias enfrentam na hora de organizar uma rotina de estudo com o filho. É o tema das nossas lives de março, né? Onde a gente vai abordar aspectos desse tema. Então, cada live que a gente for fazer, a gente vai abordar um aspecto desse tema. E hoje a gente vai falar dos desafios que enfrentamos quando a gente vai organizar essa rotina de estudo. Está muito ligado ao impacto do TDAH no aprendizado da criança. Quais são as dificuldades que essa criança apresenta, que acaba trazendo desafios para as mães na hora de organizar, na hora de criar essa rotina de estudos. E aí o que muitas vezes acontece é que essas mães e os filhos acabam vivendo aí um período de guerra, né? Um período de muito atrito, de muito desgaste por conta dessa dificuldade que as crianças têm em parar, sentar, se concentrar para estudar, ter essa rotina de estudo. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. O mês todo de março vai ser rotina de estudo em casa e cada semana, cada sexta-feira de março, a gente vai abordar um aspecto desse tema, ok? Então, a gente vai falar sobre os desafios hoje, depois a gente vai falar sobre o que as mães podem fazer para melhorar essa rotina, para implementar essa rotina. Então, a gente vai falar sobre esses temas todos no mês de janeiro. Oh, meu Deus, estou perdida no tempo. No mês de março. Já falei que era fevereiro, já falei que é janeiro. Março. Nós estamos em março. Nós estamos desde janeiro com esse tema, mas agora a gente vai entrar na rotina de estudo em casa, que é muito importante, né? O sucesso escolar de uma criança não está relacionado apenas ao que ela vivencia no ambiente escolar, mas também no ambiente da casa dela, na rotina de estudo que ela implementa em casa. Até porque na escola, muitas vezes, o que é trabalhado com a criança está muito no nível da introdução dos conteúdos. Mas a consolidação, né, acontece quando a criança revisita esse conteúdo, quando ela estuda esse conteúdo em casa, né? Se isso não acontece, muitas vezes esse conhecimento não vai ser consolidado, né? E a criança vai ter um aprendizado muito superficial que pode ser muito facilmente esquecido, né? E confundido, enfim. E aí acaba tendo repercussão também no seu rendimento escolar. Então seja muito bem-vindo, todo mundo que está entrando aqui. A gente está só fazendo essa conversinha inicial, a gente já vai começar. Mas o que eu sugiro para você, como, né, mãe de TDAH? Primeiro, convida uma mãe que você conhece, porque eu tenho certeza que se você passa dificuldade com seu filho em casa relacionado à questão da rotina de estudo, também sei que você não gostaria que outras mães passassem. Então, convida uma mãe que você conhece, seja mãe de TDAH ou não, chama ela para cá, para nossa conversa, que eu tenho certeza que vai ajudá-la. E se você conhece uma professora que atua aí com crianças na sala de aula, na escola, manda um convitezinho também, é só clicar nesse aviãozinho que está aqui embaixo no cantinho, clica nesse aviãozinho que você encaminha o convite da live para uma mãe ou para uma professora, porque eu tenho certeza que é importante um professor entender quais são as dificuldades que a criança enfrenta na hora de estudar, porque são as mesmas que ele vai enfrentar na escola. Claro que na escola a gente tem estratégias que são mais específicas, porque a gente está no ambiente coletivo, tem toda uma
questão ali diferente de como a criança estuda na escola, de como ela estuda em casa. Mas as dificuldades são as mesmas. E se o professor não compreende essas dificuldades, na hora que ele vai passar, por exemplo, um trabalho para casa, na hora que ele vai organizar o calendário de provas, na hora que ele vai passar uma atividade para fazer em casa, um exercício para casa, esse professor não vai conseguir organizar isso de uma forma que a criança com TDAH consiga dar conta. Então, às vezes, passa uma quantidade excessiva de atividade de casa, né? Na hora de colocar ali na agenda, não confere junto com a criança se a criança anotou realmente, se está tudo certinho. Então, são coisas que o professor precisa saber também para poder conseguir ajudar essa criança a ter condições de realizar aquela atividade em casa, né? Então, uma das coisas que acontece muito é a criança não anotar o que é feito, que é para fazer em casa, ou anotar de forma errada, faltando alguma informação. Chega em casa, como que ela vai fazer a atividade de casa se ela não sabe nem o que é para fazer? Então, isso acontece muito, né? E isso, a gente pode utilizar algumas estratégias para ajudar a criança a conseguir fazer esses registros da forma adequada, tá? A gente sabe que hoje muitas escolas estão adotando, né, a agenda online, então tudo vai ali para o aplicativo. Só que, assim, gente, é legal isso, né? Não tem nenhuma restrição quanto a isso. A grande questão é que muitas vezes isso vai para o aplicativo que está no celular dos pais. E aí essa criança deixa de desenvolver também habilidades importantes de anotar, habilidades importantes de ir lá e olhar a agenda e ver quais são os compromissos que ela tem. Então, porque fica os pais como se fosse a agenda da criança, como se fosse o secretário particular dessa criança, olhando tudo no aplicativo, transcrevendo tudo, organizando tudo e dando tudo pronto para a criança. Claro que a criança com TDAH precisa de suporte, principalmente no início, né? Mas o suporte não pode ser fazer pela criança, porque fazer pela criança não desenvolve habilidade. A criança recebe pronto e ela só executa aquilo que já foi determinado que ela tem que fazer, já foi organizado. E aí ela não desenvolve essa habilidade de organização, de planejamento de estudo, que o TDAH tem já tanta dificuldade, né? Então, gente, lidar com o TDAH não é uma coisa simples, né? Exige da gente estratégias específicas. Por isso que eu sempre falo que nem tudo que funciona com uma criança que não tem TDAH vai funcionar para uma criança que tem TDAH. Então, a gente precisa ter isso em mente, porque nem tudo que eu faço lá para uma criança, ou para o meu outro filho que não tem TDAH, ou para o meu aluno que não tem TDAH, vai funcionar para o meu aluno que tem TDAH, ou para o meu filho que tem TDAH. E aí eu preciso organizar isso de uma forma que a criança consiga dar conta das suas responsabilidades relacionadas à escola. E a gente já pode começar então, né, a nossa live. Eu acho que já começou, porque eu já estou falando um pouco sobre o que a gente vai abordar aqui. Mas, como eu expliquei para vocês, o mês de fevereiro é um mês onde a gente... Desculpa, gente, eu estou perdido em fevereiro. O mês de março é o mês que a gente está dando continuidade ao tema inclusão do TDAH. A gente está falando sobre isso desde janeiro, tá? Em janeiro nós abordamos um aspecto, nós falamos de leis, a gente falou sobre o PEI. Fevereiro a gente falou sobre a inclusão na sala de aula, a gente falou sobre quais são os elementos importantes para esse processo. E agora em março nós estamos falando sobre a rotina de estudos em casa, porque não só o professor precisa implementar estratégias lá na sala de aula para incluir essa criança, para que essa criança aprenda, mas em casa essa criança precisa ter uma rotina de estudo que vá favorecer também essa aprendizagem. E muitas vezes as mães, as famílias têm muita dificuldade de implementar essa rotina. E a gente vai falar toda sexta-feira do mês de março sobre um aspecto relacionado à rotina de estudos. E hoje a gente vai falar dos desafios, das dificuldades. Essa semana eu fiz um post aqui no Instagram, que era um post onde tinha 4 itens e convidando as mães, né, a colocar ali os números referentes às dificuldades
que a criança apresenta na hora que vai sentar para estudar. E eu coloquei 4 itens. E eu vou falar aqui para vocês, e se você não foi lá no meu post e não colocou lá a resposta, vou pedir para que você que está aqui na live possa colocar aqui. Se você é psicóloga ou se você é professora, coloca o número que você acha que o seu aluno ou o seu paciente mais apresenta, tá? Quando ele vai estudar, quais são as dificuldades que ele mais apresenta. Pode ser mais de um, tá bom? Então, ó, primeiro foi, a criança se distrai com qualquer coisa quando ela vai sentar para estudar. Segundo, fica inquieto e quer levantar toda hora. Terceiro, esquece as tarefas ou perde materiais. E o quarto foi briga para começar a estudar. Então, toda vez que ele tem que sentar para estudar, é uma briga, uma confusão, ele não quer. Esses 4 pontos resumem, claro que não são só essas dificuldades que a criança tem quando ela vai sentar para estudar, mas eu acho que resume muito o que as famílias vivenciam diariamente, porque estudar, né, todo dia, não é de vez em quando. E acaba ficando muito focado no período de prova, por quê? Pela própria dificuldade que nós temos, nós adultos, né, pais, temos de conseguir fazer com que essa criança mantenha essa rotina. O ideal é que ela tivesse uma rotina diária de estudo, né, onde ela pudesse sentar todos os dias e ter ali um momento não só de fazer as atividades de casa, mas também de estudar um pouquinho sobre aquele conteúdo, né? E é muito difícil fazer isso com uma criança que não tem TDAH, quanto mais uma criança que tem TDAH. Oi, Cristiane, boa noite, seja bem-vinda. Então, fazer com que uma criança com TDAH tenha essa rotina é muito difícil, né? Ó, a Cristiane colocou os 4 tópicos. Então ela se distrai com qualquer coisa, fica inquieta, quer levantar toda hora, perde materiais, esquece as tarefas e tem uma confusão, uma briga na hora que vai sentar para estudar. E isso muitas vezes acontece, primeiro, pela própria dificuldade que o TDAH traz para o aprendizado dessa criança. A gente sabe que crianças com TDAH, elas têm muita dificuldade de se engajar em tarefas, em atividades que para elas são chatas, né? São monótonas, são repetitivas. Então, rotina é repetição, que envolve passo a passo, sequência de ações e também que exige desse cérebro um esforço mental prolongado. E estudar, gente, requer do nosso cérebro, muitas funções executivas. E o TDAH justamente tem dificuldade nas funções executivas. Então é como se essa criança fosse colocada de frente para as suas dificuldades diariamente. Ela entra em contato com as suas principais dificuldades quando ela tem que sentar para estudar, quando ela tem que ir para a escola e prestar atenção na aula. As dificuldades que ela tem, né, que o cérebro dela tem, relacionado a funções executivas, são recrutadas o tempo inteiro quando ela precisa estudar, quando ela precisa organizar os materiais dela, quando ela precisa arrumar a mochila, quando ela precisa organizar a agenda. Tudo isso requer funções executivas, requer esforço mental prolongado. E aí, essa criança com TDAH tem dificuldade com tudo isso. Então, qual é a nossa tendência natural quando a gente não gosta ou tem dificuldade com alguma coisa? A gente tenta fugir disso, não é? Nós adultos fazemos isso, né? Aquilo que a gente não gosta, aquilo que a gente tem muita dificuldade, aquilo que vai desgastar muito a gente tem uma tendência a procrastinar, a gente tem uma tendência a evitar, a tentar fazer uma outra coisa. E a criança com TDAH é a mesma coisa, só que ela busca fugir de uma atividade que é essencial para o dia a dia dela, que é estudar, que é ir para a escola, que é fazer as atividades de casa, que são coisas que ela vai ter que fazer todos os dias. Então, a gente precisa entender isso, porque se a gente não compreende que existe uma diferença entre falta de interesse apenas, falta de motivação e dificuldade real para se engajar
em atividades de estudo, que é o que acontece com o TDAH, se a gente não compreende essa diferença, a gente vai achar que a criança não está estudando porque ela é preguiçosa, porque ela é desinteressada, porque ela, sei lá, é burra, porque muitas vezes as crianças ouvem isso, né, dos adultos, porque ela é malandra, porque ela só quer saber de brincar. Então a gente começa a achar essas coisas, e quando a gente começa a achar isso, a gente acaba verbalizando isso para a criança, né? Então, gente, existe uma diferença entre uma dificuldade ali que a criança, né, uma falta de interesse, não quer estudar, que também pode estar presente no TDAH, ok? Mas existe também a dificuldade real, que tem muito a ver com as funções executivas. O que são as funções executivas? São as nossas funções, as funções principais, né? Não é principais, mas as funções importantíssimas do nosso cérebro que nos ajudam a executar tarefas, que nos ajudam a entrar em ação para executar uma tarefa, a nos organizar, a nos planejar para executar uma tarefa. Então, todas as habilidades que nós precisamos para organizar nossos materiais, para manter nossa agenda organizada, para conseguir colocar em prática, né, todas as ações que estão ali previstas na agenda, para sentar e ficar numa postura, né, sem ficar levantando ou mexendo o tempo todo, prestando atenção, concentrado ali. Tudo isso são as funções executivas que nos permitem fazer. E se eu tenho dificuldade nas funções executivas, né, se eu tenho uma disfunção executiva, eu vou ter dificuldade em tudo isso. Por isso que quando a gente fala de rotina de estudo, não é só você marcar um horário para a criança estudar. Não, rotina de estudo envolve tudo. Envolve desde você organizar os materiais, você conseguir ajudar essa criança a organizar os seus próprios materiais, a você conseguir ajudar essa criança a organizar o seu ambiente de estudo. O ambiente de estudo é muito importante para a gente conseguir manter rotina. O local do estudo, gente, claro que a gente sabe que existe o real e o ideal. Eu sei disso, né? Existe o ideal e existe aquilo que é possível fazer dentro de cada realidade. Ok, mas a gente precisa entender o que é o ideal para a gente poder fazer os ajustes e tornar aquilo que a gente vai realizar o mais próximo possível do que é o ideal. Ok? E aí a gente, organização de materiais, organização do local e ambiente de estudo, organização do tempo, não só do horário que a criança vai estudar, mas também do quanto tempo ela vai estudar, como é que vai ser organizado esse tempo de estudo. Tudo isso também envolve rotina de estudo, gente. Além, né, das estratégias de aprendizagem. Então, para a criança estudar, para a criança fazer o dever de casa, existem estratégias. Para que ela estude matemática, existem estratégias. Para que ela estude conteúdos que são mais teóricos, que envolvem mais leitura, existem outras estratégias. E, como eu sempre falo para vocês aqui, nem tudo que funciona para uma criança que não tem TDAH vai funcionar para uma criança que tem TDAH. A gente precisa entender que existem especificidades. Então, assim como nós queremos que a escola faça adaptações lá para garantir o aprendizado dessa criança, nós também precisamos fazer adaptações em casa. E essas adaptações, tanto na escola quanto em casa, na grande maioria das vezes, não envolve conteúdo em si, mas gestão do ambiente, gestão da aprendizagem. Então, o TDAH, se ele não tiver nenhum outro transtorno associado, a grande dificuldade dele, que vai impactar na aprendizagem dele, não é em aprender. Porque TDAH, se ele tiver só o TDAH, ele não tem dificuldade de aprendizagem, ele não tem dificuldade de compreender o conteúdo, ele não tem dificuldade cognitiva relacionada a QI, né, a inteligência. O que ele tem é dificuldade de gestão dessa aprendizagem. E essa dificuldade de gestão da aprendizagem acaba muitas vezes impactando a aprendizagem dessa criança. E aí as estratégias, tanto dentro da escola quanto fora da escola, na maioria das vezes não envolve o conteúdo em si,
mais as estratégias de gestão da aprendizagem. E o que muitas vezes acontece? Tanto os pais querendo quanto os professores fazendo, por desconhecimento dos dois lados, fazer adaptação de conteúdo. Fazer uma prova mais fácil, fazer uma prova, enfim, que também muitas vezes é necessário, mas não adianta se você não fizer todo um trabalho, toda uma organização desse ambiente de estudo. Por quê? Porque a criança vai ficar o tempo todo dependente de adaptações na prova, mas durante todo o processo de escolar dela, das aulas no dia a dia, não é feito nada de adaptação. Então, assim, se eu não faço nenhuma modificação ambiental para essa criança aprender no dia a dia, o que adianta eu mexer na prova dela? Entende? Ela pode até ter uma nota boa, uma notinha azul lá, né? Mas será que ela realmente está aprendendo? Será que ela realmente está se desenvolvendo como ela poderia se desenvolver se eu tivesse feito toda uma adaptação lá no dia a dia da sala de aula? A mesma coisa em casa, rotina de estudo. Não adianta eu querer achar que a criança vai sentar 1, 2, 3 horas, como muitas vezes acaba acontecendo na marra, criança chorando, os pais se desestruturando, se desorganizando, porque está forçando a criança a ficar aquele tempo todo ali, porque muitas vezes na cabeça de nós adultos, a criança tem que estudar todo dia, no mínimo 1 hora, todas as matérias. E, gente, nem sempre isso vai ser viável, pelo menos não no início. A gente vai precisar trazer ali estratégias específicas para ajudar essa criança, ok? Então, muitas dificuldades, né, muitos desafios os pais vivenciam na hora de organizar essa rotina. E a gente tem, por exemplo, a dificuldade de foco da criança. Então, quando meu filho ele se distrai por qualquer coisa, que foi o item 1, né, da pergunta da listinha que eu dei para vocês, quando meu filho se distrai com qualquer coisa, o que ele está me mostrando? A dificuldade de foco que ele tem, a dificuldade de concentração. Por quê? Porque ele não está conseguindo manter a atenção no que é essencial e está se distraindo com coisas que não são importantes naquele momento. Então, quais são as estratégias que eu vou ter que utilizar para o meu filho conseguir manter o foco naquilo que é importante? Existem várias estratégias, gente. Várias estratégias. Então, vamos lá. A criança começa a fazer lição de casa e logo se distrai com brinquedos, com jogos, com outras atividades. Às vezes a criança se distrai com um lápis. Às vezes a criança se distrai com um estojo. Às vezes a criança se distrai ali desenhando. Então, ou às vezes nos próprios pensamentos. E essa dificuldade de manter a atenção é um problema real. E não adianta você, mãe, você, pai, você, professora, né, ficar ali do lado, se desgastando. Preste atenção, preste atenção, preste atenção. Não vai resolver o problema. Toda vez que você grita preste atenção, a criança até volta a atenção para você, mas logo depois ela se dispersa novamente. Por quê? Porque nós não estamos utilizando estratégias adequadas para puxar a atenção e manter a atenção dessa criança, tá? E aí entram várias estratégias comportamentais que a gente pode utilizar para isso, tá? A gente vai ter lives nas próximas sextas-feiras que a gente vai falar sobre as estratégias, tá bom? Além da dificuldade de manter o foco, tem a procrastinação, né? A procrastinação é aquela que a criança não quer sentar para estudar de jeito nenhum. A mãe chama e a criança não quer. A criança tá vendo televisão, a criança tá brincando, a criança tá no videogame, a criança tá fazendo qualquer outra coisa. E aí vira uma guerra. Vira uma guerra. Por quê? Porque tem que sentar de qualquer jeito e a criança não vai de jeito nenhum. Então, organização de rotina de estudo envolve organizar também a forma como a gente vai trazer essa criança para a rotina. Porque não é só a gente montar um quadro de rotina que vai funcionar automaticamente. A criança sabe que quando ela chega da escola, almoça e ela vai fazer o dever de casa. Isso ela sabe. Agora, ter funções executivas, ter energia cerebral suficiente para engajar nisso é outra coisa. E a gente vai precisar também aprender algumas estratégias para isso, tá? Então,
é importante que a gente também entenda que essa guerra que acontece na hora de estudar, que é o nosso item 4, né, briga na hora de estudar, para começar a estudar, tem muito a ver com procrastinação, tem muito a ver com essa dificuldade de engajamento em tarefas que não estão de acordo, né, que não são prazerosas, que recrutam muito desse cérebro TDAH que já tem dificuldade na execução dessas tarefas, tá? Um outro desafio que eu tenho certeza que vocês enfrentam aí, né, que é ficar quieto, né, e ficar inquieto e ficar levantando toda hora. O que isso tem a ver? Né? Criança com TDAH tem, além do excesso de energia, muitas vezes tem a questão da hiperatividade, ela tem também baixo recurso cognitivo, né? Quem me acompanha aqui mais tempo sabe que eu explico muito o cérebro TDAH como um tanque de combustível. E esse tanque de combustível, que é o cérebro TDAH, tem combustível em menos quantidade, que é a nossa dopamina. O que é a dopamina? É um neurotransmissor que ajuda o nosso cérebro a funcionar, principalmente em atividades que estão relacionadas à motivação, que precisam de uma motivação. E o TDAH tem pouco combustível, tem pouca produção de dopamina. Então, o que acontece quando o nosso carro está com combustível na reserva? A gente vai procurar um posto de gasolina para colocar combustível, não é isso? Então, o cérebro TDAH é a mesma coisa. Se o cérebro está com pouco combustível, o que esse cérebro vai fazer? Vai buscar atividades que vão ajudar esse cérebro a produzir mais combustível. E quais são as atividades que ajudam o cérebro a produzir mais combustível? Atividades prazerosas, atividades lúdicas, atividades que envolvem movimento. Por isso que quando uma criança está sentada para estudar e ela está com pouco combustível para poder usar nesse estudo, ela começa a brincar com um lápis, ela começa a se distrair fazendo outra coisa, ela começa a querer se levantar o tempo todo, a se mexer na cadeira o tempo todo. Por quê? Porque atividades lúdicas, prazerosas, atividades que envolvem movimento, ajudam esse cérebro a produzir mais combustível, a produzir mais dopamina. Então, entender por que a criança tem aquele comportamento faz duas coisas. Primeiro, a gente não ficar rotulando a criança de preguiçosa, de desinteressada, porque não adianta, né? E a outra coisa que faz a gente entender isso é a gente entender também que ela tem essa dificuldade que é real e que eu preciso ajudar essa criança oferecendo para ela uma estratégia que vai funcionar, ok? Porque senão, gente, a gente vai ficar batendo cabeça com a criança, ou brigando, batendo, brigando, e não adianta, né? Eu tava falando que a criança que ela não consegue manter o foco, não adianta você gritar para ela, preste atenção, fulano, presta atenção, fulano, seja em casa ou seja na escola. Porque é como se fosse aquela história. Se eu tenho um problema de vista, né, eu não enxergo direito sem o óculos, muito, muito mal. E aí o que acontece? Se eu tô aqui tentando ler, ó, tô com minha colinha aqui, tentando ler, eu não consigo ler, gente. Tá meio borrado aqui. Mais ou menos eu leio, porque como eu já li várias vezes essa folha, eu já sei o que tá escrito, né? Então, mais ou menos eu deduzo o que tá escrito aqui. Mas eu tô tentando ler, eu não estou conseguindo ler, porque eu não estou com óculos, não enxergo. Adianta alguém ficar do meu lado gritando, ou brigando, ou falando, vai, lê, se esforça, vai, lê. Fulana, Juliana, lê. Adianta? Não adianta, eu não vou conseguir ler. Enquanto eu não tiver o suporte necessário para conseguir ler, eu não vou conseguir ler. A mesma coisa a criança. Enquanto ela não tiver o suporte necessário para ela conseguir sentar e estudar, ela não vai conseguir manter a atenção dela durante o tempo necessário. Ela vai começar e daqui a pouco, primeiro, ela vai ter dificuldade para começar. Mas se ela começar, ela vai ter dificuldade para manter e terminar. Entende? A não ser, gente, que seja aquela criança que gosta de estudar. Porque existem crianças com TDAH que gostam de estudar. Se ela gosta de estudar, claro que ela vai ter muito mais facilidade para isso. Por quê? Porque ela vai ver no estudo algo prazeroso para ela, algo de interesse. E se ela enxerga no estudo algo prazeroso de interesse, ela consegue manter mais atenção. Ok? Mas se
se ela não vê o estudo dessa forma, e a maioria das crianças não enxergam o horário de estudar, o estudo como algo prazeroso, e sim como uma obrigação, ela vai ter dificuldade de manter a atenção. Ok? Então, ó, a gente já falou dos 3 itens, agora eu vou falar do último aqui, né? Esquece as tarefas, perde materiais. Então, são as dificuldades que tem a ver com a criança esqueceu, por exemplo, de levar o livro para a escola no dia seguinte. Na hora de arrumar a mochila, não arruma a mochila da forma adequada, esquece o estojo em casa, esquece o caderno, né? Ou então, você sabe aquela criança que pega os materiais todos, as pastas, os livros, joga tudo no quarto, fica aquela bagunça, os cadernos ficam tudo amassado, as folhas ficam amassadas, e quando ela vai procurar o caderno de história para estudar, ela não acha o caderno de história, não acha o livro, não sabe se esqueceu na escola ou se trouxe para casa, sabe aquela confusão? Ou então vai olhar a agenda, não está toda perdida na agenda, não anotou, ou copiou a atividade de matemática no caderno de história, e aí não sabe onde copiou, fica aquela misturada danada. Tudo isso tem a ver com a dificuldade da criança em se organizar com esses materiais, organizar essas informações, organizar, né, esses materiais. E a gente pode ajudar essa criança a fazer isso. Lembrando que muitas vezes acontece, e aí é um problema, é que os pais, por desconhecimento e por muita vontade de resolver o problema, acabam fazendo tudo isso pela criança. E não ensinam a criança a fazer isso. A gente sabe que no início os pais vão ter que fazer junto com a criança. A gente sabe disso. Até a criança começar a fazer sozinho, os pais vão ter que estar muito próximo dela. A gente sabe. Mas se os pais ficarem fazendo tudo pela criança, dando tudo pronto para a criança, a gente vai ter 2 problemas. O primeiro, a criança nunca vai aprender a fazer. E o segundo, a criança muitas vezes não vai conseguir manter a organização que os pais criaram. Então, os pais organizam tudo e aí a criança vai lá, faz aquela bagunça toda, desorganiza tudo. Aí os pais organizam de novo, a criança desorganiza, os pais organizam. Fica aquele movimento de vai e volta, né? Por quê? Porque a lógica que nós adultos, que não temos TDAH, né, usamos para organizar um material, organizar o caderno, organizar, né, os materiais, não é a mesma lógica que o seu filho usa, que o seu filho tem. Então, se você organiza o caderno de uma forma, na hora que ele vai usar, ele não consegue manter aquela organização e ele impõe a organização dele e aí desorganiza tudo. Entendeu? Então nós precisamos incluir a criança, incluir esse adolescente nesse processo. Para quê? Para que a gente consiga entender qual é a lógica de funcionamento dele, para que ele consiga manter a organização. E segundo, para que a gente também comece a treinar essa criança, esse adolescente, a ter autonomia nessa organização. No início nós vamos estar muito próximos, organizando junto, e vamos saindo de cena aos poucos para que essa criança, para que esse adolescente assuma o protagonismo, né, a autonomia nesse processo. Se a gente não faz isso, a gente vai ficar... A minha garganta tá seca. A gente vai ficar gerando uma dependência eterna dessa criança. E aí o que acontece? Enquanto é criança, a gente faz de boa. Mas quando chega na adolescência, a gente acredita que ele já era para estar fazendo sozinho. Aí a gente para de fazer. E aí o negócio desgringola todo, sai dos eixos mesmo. Aí começa aquela briga o tempo todo. Você tem que fazer, porque você já é adolescente, você já é grande, e você não sei o quê. E aí começa a confusão. Então, como que um adolescente vai dar conta se a vida inteira eu fiz por ele? Se a vida inteira eu dei pronto para ele, se a vida inteira eu não ajudei essa criança a desenvolver essa habilidade para que lá na adolescência ela tenha um pouco mais de autonomia, para que lá na vida adulta ela tenha um pouco mais de autonomia. Entende? Então é difícil para a criança, sim, a gente sabe, tem todas as dificuldades, mas também é difícil para nós. E se a gente vai
treinar a criança, se a gente vai oferecer o tratamento para ela, desenvolver a habilidade dessa criança, nós também precisamos. Por isso que a orientação de pais é tão importante, né? Porque a gente vai trabalhar com os pais a forma como esses pais vão lidar com essas dificuldades, ok? Vamos lá, Cristiane. Aqui o meu tem 10 anos. O ano passado ele deixava na mesa, eu conferia e ele arrumava na mochila. Sim, você pode, Cristiane, também. Ó, esse ano ele já arruma sozinho, exatamente. Você criou uma forma dele fazer, você só dá o ok, né? Isso é uma etapa. Olha, a etapa da autonomia envolve 3 etapas. 3. E não é assim, um dia eu faço um, outro dia eu faço outro. Não, é um período fazendo um período fazendo outro, a segunda etapa, e um período na terceira etapa. A primeira etapa é nós adultos fazendo e a criança observando. Então a gente está ali arrumando a mochila dela e explicando para ela, olha, vamos lá, aqui tem o seu horário, hoje não, amanhã tem aula de matemática e de português. Qual é o caderno que eu tenho que levar? Matemática e português. Deixar a criança responder, sabe? Fazer ela pensar e a gente tá ali fazendo junto com ela. Então vamos lá, no horário. Procura aqui. Amanhã é terça-feira. Ok. Olha aqui no calendário, né, no quadro de horários, onde tá a terça-feira. Procura aqui a coluna da terça-feira. Aí a criança vai lá, procura. Porque procurar em tabela é difícil pro TDAH também, tá? Aí achou, terça-feira, tá, terça-feira é aqui, essa coluna aqui, vamos lá. Qual é a matéria que tem terça-feira? Tem português e matemática. Ok, quais são os cadernos que a gente tem que levar? O material que a gente tem que levar, de quê? De quais matérias? Português e matemática. Qual o material de português? Caderno e livro. Qual o material de matemática? Caderno e livro. Ok. Além do caderno do livro, o que mais que a gente precisa levar? O estojo. O que precisa estar dentro do estojo? Pelo menos o lápis e a borracha, se for pequeno, né? Não usar caneta ainda. Então, gente, essas perguntas vai fazendo esse cérebro organizar a informação. Porque a grande questão do TDAH é ele organizar as informações aqui para poder executar. Então, quando a gente faz essas perguntas, a gente está ensinando, não só explicando, tem que pegar, hoje é terça-feira, o caderno de português e matemática, bota na mochila. A gente só está dando instrução, e criança com TDAH tem dificuldade de instrução, porque ele tem dificuldade de executar. Então a gente vai organizar esse pensamento com perguntas estratégicas, perguntas que vão fazer ele pensar e organizar. Só que isso dá um pouquinho de trabalho, né? Dá mais trabalho que você ir lá, pegar o material, enfiar na mochila e dar para a criança levar. Só que você enfiar o material na mochila e dar para a criança levar te dá um sossego momentâneo, te dá um sossego imediato. Só que a médio e longo prazo te dá uma apurrinhação enorme. E quando você ensina a criança, tá ali, né, perguntando e tudo, é cansativo? É cansativo, né? Mas você vai estar ensinando, desenvolvendo habilidade no seu filho que você vai colher o fruto médio e longo prazo. A médio e longo prazo você vai conseguir fazer com que essa criança tenha mais facilidade na hora de executar essas tarefas, entendeu? Então é isso, a gente precisa ter isso em mente. A gente vai plantar agora e nem sempre a gente vai colher logo imediatamente, porque toda semente precisa cair na terra, morrer ali na terra para germinar, para crescer e depois dar fruto. Então às vezes não é tão imediato assim, né? Mas a gente tem que entender que aquilo ali vai frutificar um pouco mais na frente. É um trabalho que a gente tem agora para colher o fruto depois. Então a primeira etapa é essa, né? De você fazer junto ali, orientando, fazendo ele pensar. A segunda etapa, a criança começa a fazer, como você deu exemplo, Cristiane, né? A criança faz e você monitora. Então ele arruma a mochila e você só vai lá conferir. Você só vai lá olhar junto com ele se está certinho, né? E se estiver faltando alguma coisa, você ajuda ele a lembrar o que está faltando e tudo mais. Essa é a segunda etapa. A terceira etapa é a criança começa a fazer sozinho, tá? Claro que quando a gente está falando de TDAH e quando a gente está falando de criança, o nosso monitoramento ele não vai se encerrar, mas a gente vai monitorar muito de longe. Entendeu? Porque a gente já sabe que a criança tem condições de fazer aquilo sozinha, porque ela já fez sozinha várias vezes. E a gente já acompanhou isso. Vamos lá.
Boa noite. Meu filho tem dislexia e TDAH, não sabe ler, está no 4º ano. Está muito difícil, toma Ritalina. Elisiane, né? Elisiane, olha só. Provavelmente, seu filho não está conseguindo aprender a ler, né? Não sabe ler, por conta da dislexia, que é um dificultador, não é um impeditivo, tá? Toda criança com dislexia, ela pode aprender a ler sim. É um dificultador para o processo de aprendizagem da leitura. O TDAH, ele pode estar potencializando isso, ok? E aí, o que eu vou te falar, assim, de coração, de quem tem experiência na área de educação, eu sou pedagoga, trabalho há 24 anos de escola também, tá? E acompanhando crianças com TDAH aí há muito tempo. E dislexia e tudo mais. Se você for esperar pela escola, ele estando no 4º ano, que alfabetize o seu filho, ele não vai se alfabetizar. A não ser que ele dê uma sorte muito grande, pegar uma professora muito maravilhosa que vai fazer esse trabalho com ele. Por que eu tô falando isso de coração para você? Porque a escola, ela tem os programas que ela precisa dar conta. E é claro que ela tem que atender a necessidades do seu filho, óbvio. E você tem que lutar por isso. Não é porque ele está no 4º ano que a necessidade dele de leitura vai ser esquecida. Mas o que acontece? É muito difícil no dia a dia da sala de aula que alguém consiga parar para alfabetizá-lo. Porque se ele não se alfabetizou no ano que era específico para isso, como é que no 4º ano, com a professora tendo milhões de conteúdos para trabalhar, outros alunos em níveis diferentes, né? Uns no nível mais avançado, outros menos do que seu filho, como que essa professora vai alfabetizar o seu filho? Então, o que eu sugiro? Procura uma psicopedagoga que trabalhe com alfabetização clínica. O que é alfabetização clínica? Não é aula particular, não é um professor particular que vai alfabetizar seu filho, não é isso. É uma psicopedagoga que vai ter um trabalho especializado com que a gente chama de preditores da alfabetização, que vai trabalhar com estratégias específicas para crianças com dislexia. Porque alfabetizar uma criança com dislexia e com TDAH não é da mesma forma que se alfabetiza uma criança que não tem dislexia. Existem estratégias muito específicas para isso. Entendeu? E nem sempre, ou quase nunca, o professor da sala de aula comum sabe. Então, às vezes, não é que ele não está querendo ajudar seu filho. Às vezes, ele não sabe como fazer. Por quê? Porque você aprende a alfabetizar naquele padrãozinho que quem não se encaixa nesse padrão fica de fora. Infelizmente, é a dura realidade do Brasil. Né? Eu não sei se no mundo também é assim, mas no Brasil é assim. Então, procura um suporte fora da escola para fazer um trabalho em paralelo, porque senão ele vai chegar no final do 4º ano sem saber ler, vai ser aprovado, vai para o 5º ano e vai carregando essa dificuldade sempre. Dislexia e TDAH não impede uma criança de se alfabetizar. Ela tem muitas dificuldades e desafios para enfrentar, mas não são impeditivos, tá? Não são. Com as estratégias corretas. E aí, o melhor método de alfabetização para crianças, deveria ser para todos, né? Mas infelizmente não é. Mas principalmente para quem tem dislexia, para quem tem TDAH, é o método fônico. Ok? Método fônico. Então, procura uma psicopedagoga que possa te ajudar com isso, tá? Eu tô te dizendo assim que eu acho o melhor para ele. Porque se for depender só da escola, eles não vão dar conta. Por mais que eles queiram, eles não vão dar conta. Tá bom? Então, pessoal, vamos recapitular o que a gente falou. Quando a gente fala de inclusão de uma criança com TDAH, a gente está falando de sala de aula, a gente está falando de escola, a gente está falando de estratégias que o professor tem que utilizar no dia a dia da escola, da sala de aula, para que essa criança aprenda, para que essa criança consiga prestar atenção, para que essa criança consiga entender o conteúdo. Tudo isso é importantíssimo, né? Tudo isso é muito importante. A gente vai precisar
orientar esses professores, a gente vai precisar, né, trabalhar com esses professores. Inclusive eu tô com um curso aberto, né, inscrições abertas para um curso para professores, que é o curso que a gente tem sobre inclusão do TDAH na sala de aula, que traz todas essas estratégias do como, o que o professor pode fazer para incluir o seu aluno com TDAH na sala de aula. Então, se você é professora, está aqui, né, na live, depois me manda um direct que eu te mando as informações sobre esse curso que a gente está aberto. Fizemos agora a aula inaugural na terça-feira, na quarta-feira, e a gente está com as inscrições abertas aí com desconto de lançamento ainda, tá? Então, se você tem interesse, me manda um direct depois aqui da nossa live, que eu te mando as informações. Então, o professor ele precisa estar capacitado, mas só na sala de aula não é suficiente. Por quê? Porque a gente precisa que essa criança tenha uma rotina de estudo em casa para que ela consolide e aprofunde esse conhecimento dela. Porque se ela ficar só no que é passado na sala de aula, não vai ser suficiente. Pode ser que seja suficiente para ele tirar uma notinha azul. Mas será que a gente está preocupado só com a nota azul ou a gente está preocupado com o aprendizado e o desenvolvimento dessa criança? E aí, a rotina de estudo em casa ela é essencial. Só que nós, adultos, né, pais, mães, enfrentamos muitos desafios quando a gente tenta criar essa rotina em casa. Por isso, no mês de março, nós estamos com 3 lives. Então, toda sexta-feira a gente vai se encontrar aqui para conversar sobre rotina de estudo em casa. Hoje a gente falou sobre os desafios, até para vocês entenderem o que acontece nesse cérebro quando uma criança está com dificuldade de manter essa rotina, né? Quando ela está com dificuldade de manter o foco na hora de estudar, quando ela está com dificuldade de se manter sentada ali, fica se mexendo, levantando o tempo todo, quando ela esquece as tarefas, esquece os materiais, perde os materiais, quando ela tem dificuldade de iniciar, ficar procrastinando no estudo para sentar para estudar. Então, essas dificuldades, vocês estão entendendo por que isso acontece. Por causa desse cérebrozinho aqui que tem uma disfunção executiva que a gente precisa ajudar. Então, a gente precisa dar o suporte para essa criança desenvolver essa autonomia, ok? E aí, na semana que vem, deixa eu só abrir aqui, porque agora eu fiquei na dúvida qual é o nome da live. Eu quero falar certinho para vocês, porque a gente vai fazer 3. Eu só quero ver aqui qual é a ordem, para eu não falar algo errado para vocês. Só um minutinho. Aqui. Ó, semana que vem a gente vai falar os erros comuns da rotina de estudo. Então, quais são os principais erros que os pais cometem na hora que vão criar uma rotina de estudo para o filho com TDAH? Ok? Porque aí você vai poder fazer uma autoavaliação e ver, isso aqui eu faço, não, isso aqui eu não faço. Porque se você entende o que não está funcionando, o que não está adequado, você consegue depois corrigir e fazer o que é adequado, tá? E aí, na outra sexta-feira, a última sexta-feira de março, nós vamos falar sobre os 4 pilares da rotina de estudo. E dentro dos 4 pilares da rotina de estudo, a gente vai trazer algumas estratégias do que fazer para corrigir esses erros que a gente vai falar semana que vem, tá bom? Então, as 3 lives, elas têm continuidade, elas são lives que vão se complementar. Hoje a gente falou dos desafios e você entendeu por que você enfrenta esses desafios no dia a dia. Semana que vem a gente vai falar o que a gente acaba fazendo de errado para tentar resolver esses problemas, mas não funciona. E na outra a gente vai falar sobre o que funciona, quais são os 4 pilares que você tem que ficar atento, porque rotina de estudo não é só marcar 1 hora para estudar, envolve todo um antes, um durante e um depois. Antes, durante e depois. Então, isso tudo a gente vai falar na nossa última live. Então, eu peço, assim, anota na agenda para você não perder, né, as lives, para que você esteja aqui com a gente. Agora, já vou avisando aqui a todos que estão participando, né, na live, todos que vão assistir a live depois, nós vamos abrir, no final de março, a gente vai abrir a inscrição para a mentoria para mães de crianças com TDAH
E se você tem um filho que não tem TDAH e quer participar, não tem problema. Se seu filho também tem dificuldade de rotina de estudo, você pode participar também. Mas a gente vai abrir mentoria para mães de crianças com TDAH, focado na rotina de estudo. Serão 4 meses de acompanhamento personalizado, acompanhamento especializado para te orientar, para caminhar junto com você na criação dessa rotina de estudo, usando esses 4 pilares que a gente vai falar na última live de março, tá? Então, a partir agora da semana que vem, eu já vou começar a liberar o formulário de aplicação. O que é o formulário de aplicação? É um formulário onde você vai colocar ali os seus alguns dados, o seu interesse em participar da mentoria. Não é inscrição ainda, tá? Por quê? Porque eu preciso conversar com você, né, entender quais são as suas demandas para ver se realmente a mentoria vai poder te ajudar. Porque eu não quero que ninguém entre na mentoria achando, né, com uma expectativa que eu não vou conseguir suprir. Então a gente vai conversar antes, a partir desse preenchimento desse formulário, a gente vai conversar antes direitinho. Olha, sua dificuldade é essa, a mentoria vai trabalhar assim, 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 para ajudar você nessa dificuldade, ok? E aí a gente vai, então, no final do mês fazer a inscrição. Então, mas a partir de semana que vem a gente já vai liberar esse formulário para quem tem interesse em participar. Serão apenas 10 vagas, não vai entrar mais de 10 pessoas. Então, os 10 primeiros que fecharem vão fazer parte desse grupo de mentoria que a gente vai acompanhar durante 4 meses, juntinho ali, semanalmente a gente vai estar junto para poder organizar e criar essa rotina. E durante 4 meses, no final de 4 meses, você ter essa rotina organizada com seu filho. Tá bom? Então, se você tem essa dificuldade, enfrenta esses desafios que a gente falou hoje aqui, né, a mentoria é para você, porque a gente vai trabalhar justamente em cada uma dessas dificuldades que a gente comentou aqui, tá bom? Olha, um beijo para todo mundo. Se alguém ainda tiver alguma pergunta, que eu nem fiz, nem perguntei, né? Ficou alguma dúvida? Alguém quer fazer algum outro comentário? Alguma pergunta? Aproveita aqui o finalzinho pra gente conversar. Se alguém tiver alguma pergunta, senão a gente vai encerrar aqui, nós já estamos um tempinho juntas, né? E aproveito para te convidar para fazer parte da nossa mentoria. Fique atenta a partir de segunda-feira, vai começar a liberar nos meus stories, nas postagens, o link para você preencher o formulário de interesse da mentoria. Eu vou começar a falar sobre a mentoria, explicar como funciona, para você poder fazer a sua preenchimento do formulário sabendo como a mentoria funciona, e a gente vai agendando todas as pessoas que fizerem preencherem o formulário. Eu vou agendar para ter uma conversa breve, uma conversa rápida, mas para a gente ter uma conversinha, né, para eu explicar como vai ser a mentoria e vocês tirarem todas as suas dúvidas para decidir conscientemente se você quer ou não participar da mentoria. Mas eu espero que você esteja aqui no nosso grupo. Eu tenho certeza que depois de 4 meses a gente vai colher muitos frutos juntos. Muitos frutos. Então tá bom, pessoal. Um beijo pra vocês. Bom final de semana e até a próxima sexta-feira na nossa live semanal. Tchau, tchau, pessoal.